Pessoal, boa tarde. Todos me ouvindo? Ok, legal. Vou só pedir um favor, pessoal, para aqueles que já entraram aí, desabilitem os microfones e as câmeras, tá? Para não atrapalhar aqui na nossa apresentação. 2 minutinhos aí a gente já inicia, tá? Só aguardar dar o horário e o pessoal, todo mundo aí entrar. Bom, pessoal, boa tarde. Lembrando aí mais uma vez, tá? Por favor, desabilitem os microfones e câmeras, tá? A gente já vai iniciar aqui o nosso webinar. Então vamos lá, né? Primeiramente aí agradecer a todos que estão participando aí, né? Que seguem já a Finder nas nossas mídias sociais, né? Seja Instagram, LinkedIn, Facebook, né? No YouTube. Temos vários materiais aí já disponíveis para vocês, tá? Alguns webinars que já foram gravados, alguns outros treinamentos aí que a gente tem disponível, tá? E dentro também das nossas mídias sociais tem toda a questão de divulgação, de feira, onde que a gente vai estar, quais são os nossos trabalhos, né, novidades aí em produtos. Então estejam conectados aí. Mais uma vez, boa tarde, tá? Queria aí me apresentar inicialmente. Meu nome é Daniel Trovó. Eu sou engenheiro eletricista, trabalho aqui na engenharia da Finder, né? Com foco na engenharia de aplicação dos produtos de energia mesmo. E a ideia aqui do nosso webinar hoje, né, como a gente fez o convite aí para vocês, é a gente falar das soluções que a gente tem de produto mesmo, né, para o mercado aí de energia e focar, né, hoje especificamente numa aplicação bem comum aí que a gente tem dentro dos sistemas elétricos aí de potência, né, dentro da parte de proteção, que é uma aplicação em trip de disjuntores. Então a gente vai entrar mesmo, né, dentro da aplicação do trip, né, de forma bem didática, bem legal ali para a gente poder entender. E com base nisso a gente vai ver como é que nossos produtos, né, são aplicados dentro dessa aplicação. Então vamos lá. Vou iniciar aqui, pessoal. A apresentação ela tem o intuito aí de trazer uma forma bem básica também desde o começo, tá? Toda uma questão do que é hoje, né, o nosso GTD aqui no Brasil, né, geração, transmissão, distribuição, abordar um pouquinho do sistema de proteção em si, né, quais são as falhas aí que mais ocasionalmente podem ocorrer, e a partir daí a gente vai esmiuçando melhor nossos produtos, né, até chegar na parte do trip propriamente dito aí, tá? Então aqui nesse primeiro slide a gente consegue ver a matriz energética aí do nosso Brasil, né? Matriz energética comum aí com o que é sistema elétrico. Então aqui, né, logo onde meu mouse está apontando, a gente consegue ver a parte de geração, tá? Aqui bem representada por uma usina hidrelétrica, mas poderia ser uma PCH, sistema eólico, né, uma usina fotovoltaica. O importante é que seja algum tipo de geração. A partir de então a gente tem toda a questão das linhas de transmissão, tá? Então as subestações elevatórias aqui no início, depois as subestações rebaixadoras de tensão, né? Para que o sistema aí possa entrar em modo de distribuição. E aí sim, chegar nas nossas residências, né? Ali na nossa tomada,
e para os consumidores comerciais e industriais, tá? Então, essa é a nossa matriz energética, né, representada aí por todo o GTD. Como eu comentei, né, vamos falar alguns conceitos básicos aí das proteções, né, de um sistema elétrico. Eu acho que o principal é a gente poder entender também, né, o que são as falhas, né, o que podem acontecer de anomalias aí no sistema, que pode ser que um sistema de proteção, né, tenha que ser acionado ali para fazer essa devida proteção. E, bom, aqui a gente vai começar, né, eu acho que com o pior caso, que também é bem comum, que é a questão do curto-circuito, né? Então, o curto-circuito ele gera correntes bem elevadas aí que vão circular por todos os elementos energizados. E aqui pelo gráfico, tá, pessoal, a gente consegue ver que quanto maior, né, esse tempo que esse curto-circuito ele está ativo, né, pior é o impacto dentro do sistema. Então a gente pode ver aqui até inclusive a diferença de um curto-circuito menor, né, que teve uma duração menor, seja porque uma proteção entrou antes, alguma coisa do tipo, mas a gente consegue ver o impacto, o que causa aqui, né, uma diferença de 8 milissegundos praticamente, né, e a gente vê que uma corrente de 30 mil amperes pode chegar a 200 mil amperes aí no sistema. Então a gente tem ideia aí que muitas vezes os danos podem ser irreparáveis aos sistemas, né, e às unidades consumidoras, e o tempo agrava muito isso. Então, basicamente o que esse slide aqui, né, quer trazer para vocês é a importância, né, da gente poder identificar com uma certa velocidade, uma certa rapidez um curto-circuito e sanar esse problema, né, na verdade extinguir ele, né, ou pelo menos seccioná-lo da linha de uma forma que não interfira naquilo que está à frente, tá? Então, quanto maior o tempo aí de um curto-circuito, maior é o dano, tá? Outras anomalias que a gente pode ter também, né, algumas outras falhas nos sistemas elétricos aí, sobrecarga, né, então introduzir novas cargas no circuito aí pode gerar, sim, né, uma anomalia, uma falha ali no sistema. Própria subtensão, né, quando a gente sai daqueles padrões que a gente tem de subtensão, acaba baixando aí, né, um pouco aquele padrão de tensão e a gente acaba tendo uma tensão reduzida. E sobretensões, né? E sobretensões aí a gente pode estar falando de manobra, né? A gente pensar mais numa indústria assim, uma manobra do motor, né? O acionamento do motor pode gerar uma sobretensão. E num sistema elétrico pode ser qualquer outro tipo de manobra também, qualquer inserimento aí de carga também na linha pode causar algum problema, alguma anomalia, tá? E dentro da parte de sobretensões, o que pode causar um defeito aí, um dano mais severo, né, são as descargas atmosféricas, são os raios aí que a gente está acostumado nesse Brasil tropical, né. E anomalias, pessoal, sempre vão poder ocorrer, né, a gente não tem como se precaver de acontecimentos da natureza, né. Alguns sim estão na mão do homem ali, mas a maioria deles não tem como a gente interferir. Então a ideia é que a gente tenha, né, um sistema de proteção correto, instalado, bem projetado, né, para que essas consequências aí sejam as menores possíveis, tá? Bom, acabei adiantando um pouco, né, falar um pouquinho da função do sistema de proteção, né? Então, acho que a principal delas, pessoal, a gente já comentou bastante, vai ser o cerne aí do nosso webinar hoje, né? Evitar que falhas, né, que causem danos aos equipamentos e materiais, eles aconteçam. E facilitar mesmo a identificação, a localização dos defeitos e sua recuperação. A gente viu que quanto maior o tempo aí de um curto-circuito, né, pior é para todo o sistema elétrico. Então, essa facilidade aí na identificação e localizar esses defeitos facilita bastante aí, tá? E protege todo o sistema também de certa forma. E outra função aí do sistema de proteção é o rápido restabelecimento de energia, né? Isso vai evitar danos aí aos consumidores finais, seja dos mais críticos, né? A gente falar de um hospital, uma indústria, e até nós mesmos nas nossas residências aí, tá? Isso gera aí, consequentemente, uma maior qualidade no fornecimento de energia. Ok? Então, vou trazer alguns dados aqui bem interessantes, né? De estatísticas mesmo em relação às interrupções, tá? Então, o principal motivo aí, né, de causa das interrupções são fenômenos naturais. A gente consegue ver aqui, né, que 48%, né, dessas interrupções acontecem por fenômenos naturais.
E na sequência aqui vem os demais, né? Falhas em materiais e equipamentos, 12%, falhas humanas, 9%, falhas diversas, 9%, falhas operacionais, 8%, falhas na proteção e medição, 4%, objetos estranhos sobre a rede, 4%, e comissões ambientais, 100%. Tá? Então a gente vê o impacto aí, né, que fenômenos naturais têm nessas interrupções. E a origem dessas interrupções, pessoal, a maioria delas, tá, 68%, estão nas linhas de transmissão. Né? A gente sabe que aqui no Brasil, né, as linhas de transmissão elas são divididas em redes. Tem a rede básica, a rede de distribuição. A rede básica vai girar em torno ali de 230 kV, 345 kV, 500 kV e até acima. Tá? E a rede de distribuição, 69 kV, 88 kV, 138 kV também a gente tem no nosso sistema, tá? E a gente vê que a maioria aí das interrupções acontecem nas linhas de transmissão. Nas demais redes de distribuição, né, na própria rede, ali na hora de distribuir energia 10%, barramento de subestação 7%, transformador de potência 6%, no gerador 1%, no próprio sistema, né, falando no conjunto todo 4%, e no consumidor 4% também, tá? Outra estatística bem interessante aqui, que é a duração das interrupções. Então, lembra que no primeiro slide eu mostrei para vocês que quanto maior a duração, né, do tempo ali, né, de um curto-circuito, pior é para o sistema elétrico, né, mais severos são os danos. Mas a gente pode ver aqui que em 57% dos casos, né, essa interrupção ela tem duração de 1 a 3 minutos, ou seja, é uma consequência de um rápido acionamento aí de um sistema de proteção, né, para realmente tirar aquela falha do sistema, né, pelo menos seccionar, e ela tem essa duração aí de 1 a 3 minutos. Tá? Então, a gente tem todo um sistema aí trabalhando, né, para que todo o restabelecimento seja feito de forma rápida. Tá? E aqui a gente tem os demais tempos e percentuais aí. É importante a gente se atentar também, né, o tipo do curto-circuito. Então a gente vê que em 78% dos casos, né, é um curto-circuito fase terra. Então daí também a importância do nosso sistema de proteção estar adequado a isso, tá? E não tem como, pessoal, a gente falar de todo um sistema de proteção elétrica, né, de potência, e a gente não falar dos relés de proteção. Então, o relé de proteção, né, todo mundo fala, né, que basicamente o cérebro, o coração ali de um sistema de proteção eletrônica, né, dos nossos sistemas elétricos. Então já dá para ter ideia aí da importância, né, do quão importante ele está inserido ali no sistema, tá? E, bom, baseado nisso, né, ele é responsável, o relé de proteção, por monitorar e tomar as ações necessárias, tá? Para a devida proteção desses sistemas. E por isso aí chamar ele de cérebro, tá? E ele é importante aí para lidar com esses danos e problemas que podem acontecer no sistema. Tá? Aqui eu vou dar só uma ideia rápida, né, de como foi a evolução desses relés de proteção aí ao longo do tempo, tá? Então, em 1901, nós tivemos o primeiro relé de proteção eletromecânica, né, um relé de proteção de sobrecorrente, do tipo indução. 1930, o primeiro relé de proteção, porém com componentes eletrônicos, tá? Utilizava ali semicondutores. Naquela época ele não teve uma grande aceitação, tá? Devido ao grande número de relés eletromecânicos que já tinham instalados no mercado, né? E que tinham muita qualidade, robustez aí, e competitividade, tá? À medida que foi entrando aí alguns componentes eletrônicos, né? O equipamento não tem como, ele fica um pouco mais sensível, né? E para aquela época ainda não tinha as medidas de proteções necessárias. Já em 1980, tivemos as primeiras unidades de proteção com microeletrônica e tecnologia digital, isso dentro dos relés de proteção. Né? Mas ainda assim, né, era um produto ali que tinha sucessivas falhas do sistema eletrônico, né, geralmente causados ali por problemas com temperatura, sobreaquecimento, né? A gente sabe que a maioria desses produtos aí estão em campo aberto, né, sujeitos aí a sol durante todo o período do dia, chuva depois, e assim vai. E, como eu disse também, né, quanto maior a questão eletrônica dentro do componente, mais sensível ele se torna. Então ele ainda em si não foi muito aceito, né? Muitas concessionárias até utilizavam esses próprios relés digitais junto com relés com produtos eletromecânicos ali como proteção de backup.
Então, na verdade, era deixar o atual com o antigo, né? Esperando que o antigo suprisse aquela necessidade de uma falha do produto atual. Tá? Hoje a gente sabe que está bem diferente, né? Os produtos evoluíram bastante. Então é uma tendência aí que todo o cerne em si, toda a inteligência de um sistema de proteção esteja dentro do relé. Alguns componentes suplementares, tá, pessoal, que podem dar apoio aí, suporte para essa questão do dispositivo de proteção, né, que a gente está comentando aqui, que é o relé de proteção. Então a gente pode ter relés auxiliares, tá? A principal função deles aí é multiplicar o número de contatos. Um relé instantâneo para atuação imediata quando acionado, tá? A gente vai comentar dele também. E alguns produtos, alguns relés temporizados, tá? Os temporizadores aí, que vai permitir o controle em tempo aí de operação. Um dos quesitos também que a gente citou nesse webinar, né, na chamada deles, foi comentar um pouco não da tabela ANSI em si, mas dos códigos, né? Então, mas antes de mais nada, né, o que que é a tabela ANSI, né, dentro do sistema elétrico aí brasileiro, né, e na verdade mundial, né? São códigos, tá, pessoal? É uma função, é uma ideia de descrever uma função de proteção de todo o sistema elétrico baseado num código numérico, tá? E a ANSI, né, American National Standard Institute, ela visa padronizar e universalizar, né, esses vários tipos de funções. E aí, dessa forma, foi elaborada essa tabela com todos esses códigos, tá? Essa tabela específica aqui que está no slide, pessoal, é uma tabela criada aqui por nós na Finder, tá? Então, ela traz as nossas séries de produtos e alguns dos principais códigos aqui de funções, né, e das funções, claro, inclusive até setando aqui onde o nosso produto é mais adequado, né, para aquela determinada função. Então é bem interessante, né, a gente vai deixar disponível para vocês no chat, para vocês poderem baixar e dar uma olhada, tá? Hoje, especificamente, quando a gente for entrar na parte de produto, a gente vai citar bastante, né, aonde aquele produto está inserido dentro de um código específico de uma função de proteção, tá? Bom, falando aí ainda no relé de proteção, né, o que que a gente espera, né, em relação ao desempenho desses produtos? Basicamente são 4 requisitos, tá, pessoal? Primeiro é sensibilidade, segundo é rapidez, não preciso nem falar por quê. Terceiro, confiabilidade. Então, realmente a gente precisa ali do equipamento, né, que realmente quando tem a necessidade da sua intervenção, atuação, que ele esteja pronto para isso, tá? E não permitir falso desligamento, tá? Então, às vezes ele entende que algo possa ser um alarme, alguma anomalia, alguma falha, né, e ele acaba mandando algum sinal para derrubar o sistema, né, sem a necessidade. Então, é importante que ele não faça isso, tá? Aqui calha muito também com essa parte da tabela ANSI, tá, pessoal? Eu só queria mostrar para vocês, está bem baseado também no nosso GTD, tá? Geração, transmissão, distribuição, mas onde está envolvido, né, os códigos de função da tabela ANSI. Então aqui a gente consegue ver que tem uma proteção do gerador, tem proteção das barras de saída do gerador, proteção dos transformadores, né? Proteção das linhas de transmissão, proteção das barras de alta tensão, né, proteção do transformador abaixador e assim vai seguindo em toda essa parte do esquema de proteção. Então é importante a gente ter ideia que para cada um desses sistemas aqui, né, existe uma determinada proteção e existe um código ANSI para isso, tá? Para facilitar e padronizar mesmo, né? E tornar uma língua um padrão mundial aí para todos os engenheiros eletricistas, principalmente responsáveis por projetos, né, estejam cientes aí e conversando da mesma forma, tá? Entrando aqui na parte de produtos Finder, tá, pessoal? Vou tentar ser bem breve aqui, mas eu acho importante a gente entender, né? Como a gente comentou, eu vou falar de soluções que a Finder possui para o segmento de energia, tá? Com foco no trípode disjuntor. Mas antes de entrar nessa matriz, né, de como funciona o trípode disjuntor, acho interessante a gente entender um pouquinho das características do produto, tá? E aí quando a gente chegar na matriz, a gente vai entender melhor, né, já conhecendo as funções dos produtos, como que ele está atuando ali dentro. Então vamos lá. O primeiro produto que a gente vai falar é o nosso relé rápido, tá? Basicamente aí a gente está falando de um produto, né, que é utilizado quando é necessário uma atuação rápida. Ele tem um circuito interno ali, né, que faz com que a atuação dele, né, a partir do momento que ele é energizado até o fechamento total ali do contato seja menor que 3 milissegundos, o que é bem rápido aí se você comparar com o relé comum,
tá? Ele é aplicado junto com o relé de proteção digital, tá? E basicamente, quando a gente está falando desses produtos, pessoal, a gente está falando da função ANSI 94, que é a função do relé de desligamento, tá? Mas também pode ser aplicado ali na função ANSI 87, que é a proteção diferencial. Nesse caso específico, não há nada na norma ou falando que é necessária a utilização de relé rápido, tá? Pode ser usado os relés convencionais. Mas muitas engenharias aí preferem, até para dar uma garantia melhor no sistema, né, uma confiabilidade na rapidez e no tempo de resposta, utilizar o nosso relé rápido. Tá? Então, o principal exemplo de aplicação é o que a gente vai citar aí no finalzinho da apresentação, que é o trip, né, a função de alarme ali quando a gente quer mandar esse sinal para a bobina de desligamento do disjuntor, tá? Seja em média, alta tensão, geração e transmissão. Tá? Eles são instalados ali principalmente dentro dos painéis de proteção e controle dentro de subestações. Um pouquinho das características deles, tá, pessoal? A gente tem produtos aí tanto modular, como o nosso RR14, como o plugin, o RR24, tá? Aqui as devidas características em relação aos contatos. O modular são 4 contatos reversíveis e o plugin 1 contato reversíveis e 3 contatos normalmente abertos, tá? Aqui os tempos de operação, acho que é o mais importante, né? A gente vê que o plugin tem, o modular tem 2.9 milissegundos de operação e o plugin trabalha aí com 3 milissegundos, tá? Eu comentar bem rápido para vocês essa parte, pessoal. No site da Finder tem toda essa documentação, inclusive desenho em DXF, tá? Então, toda a parte em PDF dos datasheets estão lá. Então, fiquem à vontade para consultar lá com um pouquinho mais de tempo depois, tá? Tá sempre disponível lá em principal, sempre atualizado também. Aqui algumas características, tá, pessoal? Capacidade de ruptura em DC1, também não vou entrar nesse quesito aqui com vocês, tá? É mais para vocês terem ideia aí. E também os ranges, né? As características de alimentação que a gente tem de bobina aí do produto, tá? A versão plugin, pessoal, acho importante comentar isso, que existem algumas exigências aí dentro do mercado de energia. Então, a versão plugin a gente consegue disponibilizar em duas bases, tá? A base 9049, ela é a base para conexão do tipo olhar o garfo. E a base 9021, né, conexões aí do tipo agulha ou tubular. E aqui tem a fotinho das duas, tá? Vamos entrar agora em outro produto, né, também bem usual aí no segmento de energia, que é um relé biestável. Tá? Então, basicamente, a gente está falando de um relé com duas bobinas independentes, né, e retenção de posição, seja aberto ou fechado, né, no acionamento ali nos interruptores, tá? E posições de estado automático e manual. Basicamente, pessoal, quando a gente está falando dele, né, a gente também está falando de um produto aí dele, que eu digo o relé biestável, a gente também está falando que vai em conjunto ali na aplicação junto com o relé de proteção digital, tá? E dentro do sistema eletrônico ali de potência, né, e na parte de proteção. Então, até deixei em negrito aqui, a principal função de um relé biestável dentro dos sistemas de proteção é a função ANSI 86, que é o relé auxiliar de bloqueio. Tá? E geralmente o relé biestável ele é utilizado para exatamente essa função, né? Fazer um intertravamento eletromecânico ali numa função de bloqueio mesmo, tá? Mas nada impede a gente utilizar eles na função ANSI 43N/43T, na função 50/62BF ou na função 79, tá? Alguns exemplos de aplicação, então ele pode trabalhar aí no bloqueio do religamento do disjuntor, tá? Conjunto com a função ANSI 94, que a gente já mostrou ali no RR, e a gente vai mostrar isso também na nossa matriz de trip, tá? Funções de liga e desliga com bloqueio, função de relé de impulso, sinalização de equipamento de manobra, né, de seccionadoras, e transferência manual de proteção, né, o bloqueio do disjuntor ali. E eles são instalados também, né, nos painéis de proteção e controle das subestações. Aqui um pouquinho das características dos modelos que nós temos disponíveis, tá? Então temos modelos aí modulares, tá? De 10 contatos reversíveis, 4 contatos reversíveis e o modelo plugin com 2 contatos reversíveis, tá? Importante a gente ver aqui também o tempo de operação deles, né? 10 milissegundos, tanto operação como desoperação. Já vou mostrar aqui para vocês, né, já que está com as fotos de todos os modelos, a gente tem versões com botão frontal e sem botão frontal, tá, pessoal?
Então, uma vez que você necessita ali em campo mesmo fazer o acionamento de um set, de um reset, você consegue. O botão é habilitável, tá? Então, se você tiver necessidade de, né, fazer um comissionamento ali, utilizar o botão frontal, mas depois você quiser tirar essa possibilidade de algum contato acidental, né, você consegue, tá? Dá para desabilitar. E, bom, além do contato frontal, né, local ali, a gente tem acesso também aos contatos remotos, tá? Tanto de set como de reset aí. Bem legal essa parte gráfica, pessoal. Eu acho que dá para entender bem aí o funcionamento do relé biestável, tá? Então vamos começar aqui pelo set. Então pode ver que a gente acionou o set, lembrando aí que pode ser tanto via botão, né, como via remoto. Uma vez que a gente está com o botão de set acionado ali, pessoal, não só o botão, mas o contato remoto em si, enquanto tem energia ali, o LED do set ele permanece aceso e na cor verde, tá? Para referenciar aí que é o set. Nesse momento o LED de status ele também acende, ele fica na cor verde, tá? E a gente tem a mudança aí, né, dos contatos NO, eles são fechados. E pode ver que por mais que eu tire, né, a tensão do set, o contato ele permanece fechado, né? Então não tem a necessidade de ficar energizado continuamente aquele set, tá? Porém, uma vez que a gente deu um sinal de reset, tá? Também, tanto remoto como local, via botão, a gente tem as mesmas características, tá? O LED de reset ele também na cor vermelha só vai acender enquanto tivermos ali, né, a tensão de reset. O LED de status ele muda, assim como os contatos, eles voltam para a posição inicial, né? Nesse caso aqui a posição normalmente aberta. E aqui a gente consegue ver uma função específica do nosso produto, que é a questão de prioridade no comando, né? Então, uma vez que a gente já está aqui com o reset acionado, né? Pode ver que o LED do reset ele vai estar acionado, por mais que a gente dê um set, não é acionada a saída, tá? Então ele tem uma prioridade no comando, né? Aquele sinal que está primeiro, ele tem prioridade em cima do sinal que entra depois, desde que aquele sinal que entrou primeiro ele ainda esteja acionado, ainda tem um potencial elétrico ali, tá? Então a gente pode ver aqui nesse tempo aqui, ó, que por mais que eu tenha o set acionado, ele não mudou, né, a característica do contato. Ele só alterou uma vez que o contato, né, a tensão, o comando de reset saiu. E aí, uma vez que saiu, aí sim, o contato é alterado, né, ele volta novamente aqui para um contato normalmente fechado. O LED de status permanece verde, né, durante todo o período, independente se tem aqui acionamento de set ou reset. Basicamente, essa é a função de um relé biestável, como se fosse um relé de memória mesmo, né? E por isso eu não comentei no slide anterior, mas por isso que ele também pode atender como um relé de impulso, tá? Então, demos um set aqui, a gente posiciona ele, né, no comando de fechado, e por mais que a gente não tenha o sinal aqui, né, tanto de set como de reset, ele permanece naquela posição. E essa é a ideia do intertravamento eletromecânico interno que ele tem, tá? E utilizado em várias aplicações, não só no segmento de energia. Da mesma forma que eu mostrei do relé rápido para vocês, pessoal, aqui as capacidades de ruptura, né, em DC1 do RB, do relé biestável, e as tensões que nós temos disponíveis aí no produto, tá? E os ranges de tensão também. Da mesma forma que o relé rápido na versão plugin, tá, pessoal? O relé biestável também tem duas opções de base, que são as mesmas opções, tá? A base olhar ou garfo ou a base agulha tubular, tá? Isso vai muito aí da necessidade de cada subestação, de cada projetista, né? Às vezes até concessionário. Temos aí para atender todo mundo. Falar um pouquinho da codificação do produto, tá? Aqui está bem específico o nosso relé estável de 10 contatos, mas eu comentei com vocês, né, que tem a opção do botão, tem a opção sem botão. Esse LED de status aqui também pode ter ou não ter, tá? E aqui a gente tem as variáveis com base nesses dois últimos algarismos aí do nosso código, né, do produto. A gente consegue entender melhor como configurar melhor esse dispositivo aí, atendendo aí da melhor forma a nossa aplicação, né, e os anseios aí de projeto. Outro produto bem importante, pessoal, né, nessa aplicação de matriz de triplo disjuntor, que a gente já vai falar, é um relé de supervisão de bobina, tá? E ele atende aí a ANSI 54, tá? A função de supervisão da bobina do disjuntor.
E basicamente, né, quando a gente fala desse produto, ele é um produto que é utilizado exatamente para monitorar a integridade da bobina do disjuntor. Então a gente sabe que num sistema elétrico de potência ali, né, não é comum, não é usual termos que fazer acionamento ali de trip, né, de alarme. Mas quando isso acontece, a bobina do trip ela tem que estar ok, né, para mandar aquela informação para todo um conjunto mecânico para fazer a abertura do disjuntor. Então, por isso que é extremamente importante a gente ter ideia aí, né, que a nossa bobina de desligamento, né, ela tá ok, ela tá funcionando. O relé de supervisão de bobina ajuda nisso, tá? Inclusive a função 54. Então, é realmente necessário fazer essa supervisão da bobina, tá? Ele é instalado principalmente, pessoal, junto com o painel de controle do disjuntor. Geralmente isso fica em campo. Tem uma vibração bem alta ali, né? Não só pelos efeitos, né, de estar externo, mas pelo efeito da batida mesmo do disjuntor, né? Causa uma vibração bem alta. Em raros casos eles são instalados ali junto com os RDs, com os RRs dentro dos painéis de proteção e controle, tá? Dentro de uma subestação. Aqui algumas características importantes, tá, pessoal? Só citar algumas com vocês. Como eu comentei, né, a informação completa, catálogo, a gente tem tudo no nosso site. Aqui a ideia é dar um apanhado bem rápido aí, né, mais da função e onde ele é aplicado para a gente entender a matriz de forma melhor. E mostrar também que a Finder tem produtos aí para atender toda essa aplicação de trip de forma completa, tá? Então aqui a gente tem a imagem dele, né, a figura dele, e a gente consegue ver até aqui no frontal dele, ó, são 3 bobinas que ele consegue monitorar e de forma independente, tá, pessoal, e simultânea. Depois, quando a gente entrar na matriz, eu vou explicar, né, mas geralmente ele é utilizado para essas 3 bobinas simultaneamente e de forma independente, né? Pode ser que a bobina conectada não dê problema, ele vai acusar, né, o contato específico dele vai acionar só nesse momento. Então é bem interessante, tá? Sinalização individual de cada bobina, então se tiver algum problema o LED apaga, especificamente daquela bobina que deu problema, tá? As tensões que a gente tem, né, para colocar no sistema aí, 48 volts, 125 e 250 VDC, tá? É importante comentar aqui dessa parte do circuito elétrico passivo dele, tá, pessoal? Ele é um produto, a gente vai olhar depois a questão de como ele é feito, como é feita a ligação dentro do sistema, né, dentro em conjunto ali com a bobina do disjuntor. Ele vai em série, né, com esse sistema. A forma de ligar dele, de monitoramento, é ligado em série com a bobina do disjuntor. Mas ele é um circuito elétrico passivo. O que isso quer dizer? Ele não tem circuito eletrônico interno dele vinculado na questão de microprocessamento. Tá? Então são componentes discretos ali, capacitor, resistor, o diodo, e isso traz uma robustez muito maior para o produto. Tá? Ele está muito menos ali, como que eu posso dizer? Ele está muito menos suscetível, né, às variações de energia, qualquer transiente que tenha ali na linha, né? Então é um produto mais robusto, consequentemente traz mais confiabilidade aí nesse monitoramento da bobina, tá? Ele tem aqui um pino de fixação de mola, tá, pessoal? Exatamente porque o principal foco dele, né, de aplicação é dentro do painel do disjuntor, que fica em campo mesmo. Então tem uma vibração bem alta. Então aqui a gente até consegue ver, né, como é que funciona. É um produto que foi desenvolvido junto com o mercado, tá, pessoal, junto com o mercado de energia, e foi uma solicitação aí que a gente entendeu que era válida colocar no produto para garantir aí de forma mais eficaz a fixação dele no trilho D, tá? Mesmo em ambientes aí que tem uma vibração maior. Como eu comentei com vocês, mostrar esse diagrama deles rapidinho, tá? Então aqui a gente consegue ver como é que é a forma de ligação do produto. Aqui é a bobina mesmo do disjuntor, tá? Bobina geralmente aqui de desligamento. E a gente pode ver que é de forma individual que ele faz esse monitoramento, tá? Se tivermos aqui algum problema na bobina 1, é o contato 1 aqui que vai ser acionado, tá? Basicamente é isso, a gente vai entender melhor depois quando a gente entrar na questão da matriz. Para finalizar, pessoal, é importante a gente falar dos relés de corte, os relés de potência, né? A gente vai entender um pouquinho melhor ali na função da matriz do trip do disjuntor, que a bobina do disjuntor ela é uma carga indutiva, né? E altamente indutiva. E aí a gente vai entender por que a necessidade de uns relés de potência, né? Para fazer essa abertura dessa bobina do disjuntor.
tá? Então, basicamente, quando a gente fala aí nesses relés de potência de corte, tá, pessoal? Nós temos 3 modelos, eu vou abordar rapidinho aí cada um deles com vocês. É, a gente está falando de um produto, né, que é utilizado exatamente quando é necessário uma alta capacidade de ruptura para cargas DC13, tá? Então, as funções ANSI aí, praticamente, que a gente vai utilizar, as mesmas que a gente trabalha com RR e com RB. A ANSI 94, né, do relé de desligamento, e proteção diferencial, né, a função 87, mas na nossa matriz de trip a gente vai representar bem a 94, tá? Exemplo de aplicação, então eles vão trabalhar, assim como o RR, na verdade, em conjunto com o relé rápido, né, no trip do desligamento da bobina ali do disjuntor, tá? E eles são instalados junto com eles ali nos painéis de proteção e controle de subestação. Como eu comentei, são 3 produtos que a Finder tem disponíveis para fazer essa função, tá? De abertura aí de uma ruptura de uma carga severamente indutiva. O primeiro deles é o produto que a gente chama de 6Z. Então, ele é um relé já bem conhecido aí do pessoal de energia, tá? Montado numa base com módulo de sinalização e proteção aqui, tá? Mas eu acho que o principal que eu quero mostrar para vocês exatamente essa tabela aqui de baixo, que é a capacidade de abertura, né, a capacidade de ruptura que ele tem para cargas indutivas, DC13, né, e exatamente uma constante de tempo, né, entre indutância e resistência ali de 40 milissegundos. É o pior caso, tá, pessoal? Então aqui a gente consegue com esse produto, ele é um produto com 3 contatos normalmente abertos, tá? Com uma abertura aí maior que 3 milímetros. É uma abertura bem grande ali, né? Exatamente para poder torna o produto mais robusto, né? E facilita essa abertura de uma carga indutiva. Você tem um gap maior de ar ali, facilita o rompimento do arco, tá? E falando, né? Nessa característica para abertura de uma bobina do disjuntor, nós conseguimos aí com esse produto, com um único contato, fazer uma abertura em 125 volts de 1 ampere, tá? Que dá uma potência nominal aí de um disjuntor de 125 watts. Com 2 contatos em série, então existe essa possibilidade de aumentar a capacidade de ruptura do produto, né? A partir do momento que a gente utiliza os contatos em série. E com 2 contatos em série a gente consegue 4 amperes. Dá uma potência nominal aí de uma bobina do disjuntor de 500 watts. E com 3 contatos em série, né, utilizando todos os contatos em série, nós conseguimos 7 amperes. Tá? Uma potência aí da bobina do disjuntor de 875 watts. E aqui as respectivas números de operações, né, o ciclo de vida elétrica do produto. É um produto que vai numa base, tá? Um relé montado numa base, e nós temos 2 versões da base, tá, pessoal? Então ele pode ser tanto com base agulha ou tubular, como com a base olhar ou garfo, tá? E a base olhar ou garfo a gente consegue até uma proteção aqui, inclusive até com os furos para ponta de prova, né? Mas para proteção mesmo do operador ali, para não ter nenhum contato acidental e tomar qualquer tipo de choque elétrico, tá? O segundo produto que eu quero comentar com vocês, pessoal, é particularmente aí o meu favorito, tá? Ele traz características bem interessantes aí com um produto de um único contato. Ele é baseado no mesmo relé do 6Z, tá? A diferença, né? A gente chama esse produto aqui, essa interface, de 6M. A diferença é que o relé que compunha essa interface é um relé com sopro magnético, tá? E o que que é isso, né? Dentro desse relé, ele tem um ímã, né, de neodímio, e é um dos melhores ímãs que a gente encontra aí na natureza mesmo, no mercado, né? Um dos principais tipos de materiais ferrosos que tem essa questão de magnética, né? Porque ele não perde, né, o campo magnético do tempo. E lembra que eu comentei, né, que carga indutiva tem um alto poder ali de ruptura, né? Então, quando a gente está abrindo uma carga indutiva, existe um arco formado muito forte e ele é extremamente prejudicial aí para os contatos dos relés, tá? Então, esse ímã ajuda na extinção desse arco. Então, é um relé de sopro magnético exatamente por isso, né? Ele ajuda na hora que está fazendo a abertura do contato a extinguir esse arco. Então, por isso que ele é bem utilizado aí nesse mercado de energia, exatamente pela capacidade de ruptura dele, né? E a gente consegue conferir aqui. Lembrando que é um único contato, tá, pessoal? Então, o único contato que vai variar aqui para a gente, né, à medida que a gente for aumentar a corrente, é o número de operações.
então o ciclo de vida elétrica dele diminui. Mas a gente pode ver que a gente consegue desde 5 amperes, né, passando por 7,5 amperes, 10 amperes, até 15 amperes, o que é bem alto, aí, bem parrudo. Né? Então potências aí da bobina do disjuntor de 500 watts, né, até 1875 watts. Claro que menor do que 500 watts também. Mas o importante é se atentar aqui aos números de operações, tá? Com 15 amperes aí a gente trabalha com apenas, né, e com garantia, com 250 ciclos de operação, tá? Mas a gente sabe que é uma função atípica dentro ali da parte de proteção, né? O acionamento do disjuntor não vai acontecer todos os dias, mas é algo para a gente se atentar em projeto, tá? Da mesma forma que o 6M tinha as duas opções de base, o 6M também tem, tá? Então, não sei se eu falei certo, mas o 6E tem as duas opções de base, o 6M também tem. Então, a mesma furação aqui, a mesma pinagem do produto, né, do relé, então a gente consegue utilizar as mesmas bases. Então, também no 6M, a gente consegue a opção com base, né, agulha tubular ou olhar o garfo. Bom? E por último, pessoal, para finalizar essa parte de produto, né, e falar dos nossos produtos para relés de corte, né, relés de potência, a gente tem um contator de potência. Ele visa aí, né, ele veio no mercado para substituir o antigo CS1C. Muitos já devem ter trabalhado aí. Ele é realmente um contator, né? E ele trabalha muito bem nessa questão de abertura de uma carga indutiva, altamente indutiva, né? Né? Ele é um contator, então ele já tem essa característica que a gente está mostrando aqui no site, né? No slide, desculpa, que é o contato duplo. Então, uma maior área aí, né? O dobro da área de extinção de um arco, né? Lembra que eu comentei? Colocar os contatos de um produto em série aumenta essa capacidade de ruptura. E aqui, por natureza, ele já tem essa capacidade incrementada, um pouco maior, tá? Então, a gente consegue ver aí uma dupla abertura aí de 3 milímetros, tá? E aqui eu acho que o principal para a gente poder comparar os três produtos aí da mesma forma, tá? Nosso contador de potência ele trabalha com 4 contatos, geralmente um é usado para feedback, para sinalização. Então, para potência mesmo, né, a gente tem os testes aí voltados para 3 contatos em série. Então, da mesma forma, tá? Seguindo aqui, um único contato tem uma capacidade de ruptura de 4 amperes, dois contatos em série 10 amperes e 3 contatos aí ligados em série 15 amperes, tá? Então, lembrando aí que uma carga DC3 é uma carga com constante de tempo bem indutiva, de 40 milissegundos, tá? E vamos lá, pessoal, chegando na parte final aí da nossa apresentação, né? Eu acho que não tem como a gente falar de uma matriz de tipo de disjuntor sem falar propriamente do disjuntor, né? Explicar rapidinho aí. Então a gente vai ver rapidamente aí o que esperar de um disjuntor, né, dentro do sistema elétrico, dentro da parte de proteção ali, tá? Então o princípio de funcionamento dele, né, aqui representado dentro de um sistema elétrico mesmo, né, provavelmente uma subestação aqui, ele é um dispositivo de seccionamento de circuitos dos sistemas elétricos que podem operar em condições de carga ou de curto-circuito, tá, pessoal? Então, basicamente, a operação dele é em carga ou curto-circuito, né? Ele vai ser acionado para uma manutenção, né, do sistema, principalmente ali no momento de uma falha ou anomalia, tá? Então, esse é o princípio do nosso disjuntor de média e de alta tensão dentro do sistema elétrico, dentro de uma subestação. A gente pode fazer analogia aí com o nosso disjuntor residencial, né? Claro que salva as devidas proporções aí, tanto de corrente como de tensão, mas a ideia é realmente separar, né, o circuito seccional, os circuitos elétricos aí, de uma parte que está ok de uma parte que pode estar com falha, tá? Ou mesmo separar ali para um operador, alguém fazer alguma manutenção e garantir que numa parte posterior ali, onde ele está ligado, né, não tem energia e possa ser feita uma manutenção ali de forma correta, seguindo todas as normas necessárias aí, tá? Então é importante a gente entender onde o disjuntor está dentro dessa parte, né? E principalmente qual que é a função dele. E aqui eu acho que é a parte mais bacana aqui da nossa apresentação, né? Que a gente vai ver tudo que eu comentei para vocês na apresentação toda, né? A gente traz nesse slide aqui para a gente mostrar, né, o funcionamento dessa aplicação de trip, né, do disjuntor,
que é uma função de alarme, né, quando a gente fala no trip, mas pode ser que ela seja proposital, exatamente para aquele critério de manutenção que eu comentei. E aqui a gente vai ver, né, todos os produtos Finder aplicados, tá? Então, todos esses que eu comentei com vocês agora, específicos para o segmento de energia. Então, a gente vê o relé rápido, a gente vê o relé biestável, vê o relé de supervisão de bobina e vê os relés de potência de corte, que aqui, por ser meu favorito, eu deixei o 6M, tá? Mas poderia ser o 6E, poderia ser o 2264, vai muito do projeto aí, uma questão comercial também que acho que não vale a pena a gente entrar agora. Ambos vão fazer a função deles ali, desde que respeitado as suas características, tá? Vamos começar, né? Então, antes de mais nada, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que existe um RB, né, trabalhando com contato normalmente fechado, na bobina de fechamento do disjuntor. Tá? Essa bobina tem a função de restabelecer o sistema, de fazer com que o disjuntor ele feche novamente, né, depois que ele foi aberto, e fazer com que o sistema seja restabelecido. Então aqui a gente vai entender depois no final dessa matriz aqui de trip, né, por que ele está atuando aqui. É mais uma forma de proteção e garantia de que a análise falha foi realmente resolvida. Tá? Então, funcionamento normal da linha. Só mais uma coisa que eu quero falar com vocês, pessoal, uma matriz bem didática, tá? É mais para a gente poder entender o funcionamento dos produtos e não necessariamente num projeto vão estar nessas posições e representados dessa forma, tá? Aqui é para a gente poder entender de uma forma bem simples como que é o funcionamento dos produtos Finder dentro dessa aplicação de trip, tá? Então, vamos lá. Vemos aqui as linhas amarelas, né? A alimentação ativa aqui no conjunto, né? No sistema. Então tá aqui, ó, barramento positivo, né, e negativo aqui embaixo. E uma vez que a gente tem a bobina aqui, né, do RS circulando uma tensão nela, ele está acionado, o contato está fechado, então ele trabalha numa lógica positiva de proteção, tá, de feedback aí para o sistema. E basicamente o que está acontecendo aqui, pessoal, né? Como que ele está fazendo esse monitoramento da bobina de abertura do disjuntor, né? Você deve estar se perguntando, pô, você está circulando corrente aqui, né, para ele estar acionado, então clica aqui essa bobina aqui, ela pode estar acionada já, né, sem o sinal de trip ainda, né. Não, mas não, pessoal. Aqui, né, é um relé desenvolvido aí, projetado com uma alta impedância. Tá? Então, se a gente for pensar na característica de impedância que tem aqui para a característica que tem aqui, o RS, né, o relé de supervisão, tem uma impedância muito maior. Então, praticamente, quando a gente está falando, né, usar valores aqui, que é 125 VDC aqui, né, que seja como exemplo, a gente está falando que a maior parte da tensão está caindo em cima do RS, exatamente por causa dessa questão da impedância alta que ele tem. Consequentemente, né, e pela impedância alta que ele tem, a corrente que passa, né, no sistema aqui, que vai circular pela bobina de abertura do disjuntor, é muito baixa, não é suficiente para acionar, né, para fazer o acionamento dessa bobina, né, e fazer, consequentemente, a abertura do disjuntor de forma errada, né, erroneamente aí. Então, a principal ideia é essa, esse é o princípio de funcionamento do RS. Uma vez que a gente tem uma falha aqui, né, finge que tem um X aqui na bobina de abertura do disjuntor, o circuito abre, consequentemente, né, o contato do RS vinculado ali em toda uma lógica de proteção do sistema vai acusar que teve essa falha na bobina. Então, o pessoal vai lá para verificar o que aconteceu. Tá? E no funcionamento normal que está representado aqui. Tá? Vamos simular aqui então, né, pessoal, que a gente teve uma falha no sistema, né, e o relé de proteção, que a gente já mencionou também, fechou o contato dele de alarme para esse trip no disjuntor. Então aqui, ó, primeira coisa que a gente consegue ver é a alimentação da bobina do RR, a alimentação da bobina do 6M, né, que é o relé de potência de corte, e a alimentação da bobina do nosso relé biestável. Tá? Por enquanto os contatos ainda não se alteraram, mas a gente viu que o relé rápido ele tem um tempo de atuação, né, menor que 3 milissegundos. Então, ele é o primeiro aqui a ser acionado. Então, uma vez que ele é acionado, o contato, né, ele consegue energizar a bobina de abertura do disjuntor, então o sinal foi feito, tá? E a partir de então, todo o sistema aqui de disjuntor, ele vai trabalhar para fazer esse rompimento, para fazer essa abertura do sistema elétrico, tá? E podemos ver aqui que na sequência entrou o contato do 6M, que está ligado em paralelo com o RR. E a gente vai entender por que agora.
né? Uma vez que a gente ainda está com o trip aqui acionado, né? Tivemos as bobinas aqui acionadas, o contato NF aqui do relé biestável também abriu, e a gente vai comentar dele depois, tá? Então, basicamente, vamos focar aqui. Então, temos que o RR fechou em 3 milissegundos no máximo, né? E o 6M tem uma característica em torno de 17 milissegundos, se eu não me engano, tá? Ele fechou depois. Uma vez que a gente não tem mais, né, o acionamento aqui do trip, né? Realmente é bem rápido, é só um sinal. O contato do RR também, por ser mais rápido, né? Ser um dispositivo menor ali, ele abre. E depois, na sequência, quem vai abrir, né, é o contato do 6M. Então pode ver que na bobina do disjuntor, quem vai fazer toda aquela recepção daquela energia reversa que tem numa carga indutiva, que a gente comentou bastante aí, que é aquele DC13, né? Quem vai fazer essa ruptura, essa abertura daquele arco elétrico é o 6M. E o RR não tem essa capacidade, tá, pessoal? Então por isso que um relé de potência deve ser ligado aí em paralelo com um relé rápido. E aqui a gente vê que a abertura foi feita com sucesso, tá? E o sistema ele está aberto, o disjuntor ainda está aberto, tá? E, bom, nesse momento, né, conforme a ligação aqui, o RS já está monitorando novamente a bobina de abertura do disjuntor, tá? É óbvio que quando entra, né, o sinal direto do RR, a gente acaba tendo o mesmo potencial aqui e aqui, então ele vai acusar uma falha, mas lembrando que o trip do disjuntor é uma falha, então todo o sistema vai estar em falha. Tá? Então não vai ser a acusação desse sinal, né? Que inclusive ele tem até internamente uma forma de permanecer com esse contato fechado por um tempo, tá? Mas não vem ao caso nesse sistema, né? Do trip. Porque o trip em si é uma função de alarme, então todo o sistema ali estaria em alarme. E aqui agora, pessoal, uma vez que o operador viu o que aconteceu, né, foi sendo entendido ali qual foi o problema, né, considerando que foi uma anomalia, a gente precisa restabelecer o sistema. E por segurança, né, eu vou dar o reset local aqui. Uma vez, né, que o operador já verificou, lembra que a gente viu que os principais motivos ali de causas, né, eram anomalias na rede de transmissão, mas eram fenômenos naturais, né? Não sei, pode ter caído um galho em algum barramento ali da subestação que gerou esse curto, né? E por isso que teve que gerar o trip aí no disjuntor. Então é necessário primeiro fazer a intervenção ali do que aconteceu, tirar o problema do local, né? E aí sim fazer um reset local. Esse reset ele pode ser feito remotamente também, né? Então, lembra que eu comentei que ele tem tanto o botão frontal como o botão do set reset remoto, né? Na verdade, o conector remoto ali. Então, é possível fazer isso de forma remota, né? Uma vez que já foi identificado, pô, não foi nada, bateu só um galho ali em algum barramento, mas ele já caiu, né? Mas foi suficiente para gerar o trip do disjuntor, né? Para gerar o alarme. Então, o problema em si já não existe mais. Então, é possível fazer, né, essa dar o ok de que está tudo pronto para fazer o restabelecimento da energia. E aí a gente fecha, né, com um reset local, o remoto, né, aciona o reset da bobina aqui do nosso relé biestável e, consequentemente, o sistema aqui ele já estará apto para receber, né, do relé de proteção o fechamento aqui, o sinal para fechamento da bobina do disjuntor. E é o que acontece aqui na sequência, né? Então, temos a nossa energia restabelecida no sistema. É isso, né? Uma vez que é dado o sinal, ok, a bobina já está fechada aqui. Foi fechada, na verdade, né? Teve um sinal nela e o disjuntor está fechado. E o sistema está ok aí para fazer uma próxima atuação, seja para uma manutenção programada, né? Seja no caso de um alarme, onde vamos ter aí um trip, né, vindo do relé de proteção. Alguns outros, só finalizando aqui a parte da matriz, tá, pessoal? Deixem suas dúvidas aqui no chat, tá? A gente vai responder no final. Essa é basicamente a aplicação do trip do disjuntor, tá, pessoal? Claro que, ressaltando de novo aí, é uma forma didática de representar e deixar ele de forma aí bem simples de entender mesmo, tá? E principalmente colocando aí todos os produtos Finder que a gente mencionou dentro de uma mesma aplicação, né, de acordo conforme as funções antes aí. Alguns outros produtos, né, pessoal, da Finder que podem ser utilizados também para
Para o segmento de energia, né, não, é bem utilizado em automação, em todos os segmentos aí, né, saneamento, mas são produtos bem diversos aí que podem ser aplicados dentro da energia. Então, geralmente, quando a gente está falando em geração de energia, tem todos aqueles painéis de automação, né, a gente usa muito interface. E a Finder tem interfaces aí bem interessantes, né, desde interface para fazer a saída ali, a isolação galvânica de entrada e saída de CLP com um único contato, né, que é a série 39, com interfaces aí para multiplicação de contato, já com uma característica, uma capacidade também de corrente maior. Série 4C, 48, 58. Então, de 2 até 4 contatos, né, 2, 3 e 4 contatos, a gente consegue atender com essas interfaces aqui. Ele é da série 56, então um produto aí mais parrudo, também pode ser utilizado numa base, tá? Fonte chaveada, então quando a gente precisa de alguma alimentação auxiliar, transformar mesmo uma tensão, às vezes dentro de um painel, né, uma 125 VDC, transformar em 24 VDC, né, para acionar algum outro componente ali. Os DPS, então a gente tem visto muito aí o mercado, né, a questão de digitalização de subestações, né, e a gente entende que são produtos ali, né, que estão dentro desses painéis que precisam de uma proteção maior, são cada vez mais eletrônica, né, cada vez mais a gente está falando aí em IoT, em deixar tudo que está acontecendo, fazer todo esse monitoramento em tempo real e manter isso, né, esses dados armazenados. Então a gente sabe que são dispositivos ali fundamentais, né, para a vitalidade de um sistema e não pode ser uma descarga atmosférica aí que vai atrapalhar, né? Então hoje a gente tem os DPS aí para fazer essa proteção contra surto mesmo, tá? A Finder também possui aí dispositivos, equipamentos para climatização de painéis, então aquecedor de painel, ventilador com filtro, termostato, hidrotermostato, né? A gente sabe a extensão territorial do Brasil, né? A gente está num país tropical e uma condensação dentro de um painel, e principalmente falando em painéis aí que envolvem cada vez mais eletrônica, né? É extremamente prejudicial para o circuito aí. Então é importante ter controlado aí a umidade dentro do painel, a temperatura, né? Para evitar essa condensação e, bom, todo mundo sabe, né? Quanto prejudicial pode ser para uma placa de um circuito eletrônico. Tá? E a Finder também disponibiliza aí de vários temporizadores, uma série bem bacana, né? Desde temporizadores que você consegue fazer a programação com o celular, né? E só passar a programação via NFC para o produto, né? Ou mesmo fazer a programação no produto, então facilita bastante. Como os produtos específicos aí para o segmento de energia, bem legal. Tá? Então, pessoal, é essa a apresentação. Espero que todos tenham gostado aí, né, nessa tarde de hoje. Mais uma vez, sigam a Finder aí nas redes sociais, tá? YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Vejam as novidades, né, os anúncios aí dos próximos webinars. E, como disse, sou da engenharia, no nosso site ali tem as informações para entrar em contato com a gente, tá? Deixar alguma dúvida técnica. E eu vou deixar esse momento final aqui da apresentação para a gente para a gente entender quais são as dúvidas de vocês aí, os questionamentos, tá? Se não lembrar agora, pode enviar depois pelo site, por e-mail. Eu posso deixar meu e-mail aqui no chat também, não tem problema. Mas até falando aqui para vocês, meu e-mail é d.daniel.trovo, que é meu sobrenome, @findernet.com, tá? Qualquer dúvida aí que se lembrem depois ou surjam depois dessa apresentação, né, ou mesmo depois de quem vai reassistir essa apresentação que vai ficar gravada e disponível no nosso site, manda um e-mail para a gente ajuda aí no que for preciso, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a apresentação. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, tá? Todos vocês que seguem a Finder já há um tempo aí nas redes sociais. Continuem seguindo, compartilhando nossos materiais, né? Extremamente importante aí ter vocês perto aí para a gente poder entender o que o mercado precisa, né? E desenvolver soluções aí com os produtos que temos aí para atender as necessidades de todos, tá? É isso, pessoal. Agradeço, tá? Vou continuar aqui mais um tempo para responder as dúvidas que aparecerem no chat e contem sempre com a gente, tá? Obrigado.